Tem algumas instituições de ensino que exigem um trabalho de conclusão de curso com resultados de discussão juntos. Dessa forma, você escreveria os resultados e já discutiria eles. Então, como que se faz a discussão? Monte uma estrutura como a da introdução. Porém, a sequência é diferente. Então lá, a gente tratava primeiro do tema que era mais abrangente e até chegar na parte mais específica que era o nosso objetivo, com uma estrutura de funil. Aqui, você vai montar em ordem de importância. Sua estrutura segue a ordem de importância, com o primeiro parágrafo falando sobre os resultados que melhor respondem seus objetivos. Então, exemplo de discussão, de estrutura de discussão aqui. Parágrafo 1, vamos lá, parágrafo 2, parágrafo 3, parágrafo 4. O que a gente poderia falar aqui? Falar dos resultados encontrados, da hipótese aceita e de como esses resultados são corroborados por outros estudos. Então, o que é a discussão? Discussão é a parte em que você mostra o que encontrou e compara o que você encontrou com o que outros pesquisadores encontraram. É como uma discussão mesmo. Tá? Então, o que é a discussão? É a parte que você mostra o que encontrou e compara com o que outros autores encontraram. Então, nesse caso, você vai falar do que você encontrou, você corroborou a hipótese, você viu que há diferença entre a simetria flutuante de um local e outro, e você viu que essa diferença ela foi encontrada por outros trabalhos ou não foi encontrada por outros trabalhos. E aí, no próximo parágrafo, você vai dizer causas que fizeram você encontrar esses resultados. Então, por exemplo, você pode falar que causas que fizeram você encontrar esses resultados e que poderiam ter mudado os resultados. Então, por exemplo, digamos que você encontrou esses resultados, aí você leu outros trabalhos e viu que alguns encontram resultados parecidos com os seus e que outros autores encontram resultados diferentes. Então, o que você vai falar? Você vai falar, ó, eu encontrei esses resultados porque a minha área de estudo se concentrava ao lado de uma área de mineração de carvão e talvez a mineração de carvão exerça maior influência do que outros processos de antropização por motivo A, por motivo B, por motivo C. Então, você vai levantar várias ideias que podem explicar por que o seu resultado foi dessa forma e não foi de uma forma diferente. Por que o seu foi diferente ou foi igual ao resultado que outros trabalhos encontraram. Então você vai fazer essa discussão com outros trabalhos. Parágrafo 3. O que você poderia falar? Falar das limitações do trabalho. Ou seja, o que você fez que poderia ter feito diferente? Como que você melhoraria as informações do trabalho? Como que você faria diferente num próximo trabalho? Se você fosse começar o trabalho de novo, o que você faria? Se você fosse indicar para um próximo pesquisador fazer um trabalho parecido com o seu, o que você indicaria para ele? Parágrafo 4. Retorno do trabalho à sociedade. Então você vai falar como que os resultados do seu trabalho podem dar um retorno para a sociedade. Tá? Então, você vai explicar qual que é a aplicação desses seus resultados. Então, por exemplo, morcegos podem se tornar ferramentas importantes para monitoramento ambiental, por exemplo. A gente pode ver que morcegos que têm maior assimetria são morcegos de ambientes mais antrópicos. E aí a gente pode ver que
se a gente captura um morcego que tem assimetria, aquele ambiente sofre com antropização. Então a gente tem que fazer alguma diferença lá. Esse é um retorno para a ansiedade, para a sociedade. E o parágrafo 5 seria o quê? A conclusão do trabalho, que é um fechamento em um parágrafo de tudo que foi mais importante e qual o próximo passo para a sua área de pesquisa. Tá? Então, assim, às vezes pode ser que essa conclusão ela seja separada da discussão. Tá? Então, eu vou colocar aqui como conclusão à parte, mas ela pode ser o 5º parágrafo da discussão também. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai resumir o seu trabalho em um parágrafo. Então, você vai dizer, aceitamos a hipótese, há influência da antropização na simetria flutuante, isso pode trazer tal retorno à sociedade, isso explica tal coisa, num próximo estudo eu sugeriria que fosse feito dessa forma. E se for, novos estudos podem contribuir ainda mais com esse campo de pesquisa. Isso seria uma conclusão do trabalho. Tá?